Espera aí, Gui. Pronto, aí os irmãos começaram a entrar aí, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Irmão, só lembrando que a nossa transmissão lá no YouTube estava travando muito e a gente não estava conseguindo, né, realizar a live. Aí nos comprometemos todos de vir para aqui para o Facebook, tá bom? Vão me dando um retorno aí a respeito do áudio, se está travando, como é que tá. Eu não quero que você perca nada não, viu, querido? Eu não estou conseguindo ver. Imagem boa. Eu não estou conseguindo ver as mensagens das pessoas aqui. O áudio tá bom. Imagem também. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, queridos. Pronto. Muito bem. Ok. Então, queridos, para que a gente não se perca, agora que está tudo bem, todo mundo ouvindo bem, eu quero fazer da forma certa. Espero que você não esteja apressado para essa live acabar, porque nós vamos só começar agora, viu? Vamos para o início. Vou ler de novo para vocês. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, vai dizer assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Que coisa maravilhosa, queridos. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória.
Então, amados, como eu disse, nós temos que fazer, como eu estava dizendo lá na outra live, a gente tem que fazer algumas ponderações pontuais aqui para entendermos o que foi o processo redentivo, como nós fomos religados, reconciliados em Deus, como Deus estabeleceu o seu plano, o seu propósito para a vida da humanidade, antes mesmo de criar as coisas, antes mesmo de estabelecer a sua criação. Deus já havia planejado todas as coisas. Então, dentro do plano de Deus, nós queremos raciocinar para que a gente entenda como se deu esse processo. O processo da queda, o processo da restauração, o processo da reconciliação e o processo pelo qual todos nós estamos sendo aperfeiçoados por meio do Espírito Santo, para nos tornarmos filhos e herdeiros dessa glória. Então, eu falei que para que a gente possa entender bem esse processo, eu poderia dizer que esse texto de Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, ele é mais ou menos uma plataforma que vai me dar a ideia do que foi o plano de Deus em relação à humanidade. Um plano que foi oculto por um bom tempo, mas que foi revelado na pessoa de Jesus. Jesus é o plano de Deus. A partir do plano de Deus em Jesus, nós vamos perceber, como o texto diz aqui, que todas as coisas que estão escritas vão convergir para Jesus. É Jesus na criação, é Jesus na reconciliação e é Jesus vindo buscar a sua igreja e finalizando todo o propósito. Então, tudo vai convergir para a pessoa de Jesus e nós vamos aprender isso nessa noite. Eu não sei se está alto aí o volume do som e está te atrapalhando. Está atrapalhando, irmãos? Tá bom assim? Dê um sinalzinho para a gente aí se estiver atrapalhando. Só me fala, tá bom? Então, vamos analisar ponto a ponto, versículo a versículo, para a gente entender como se deu esse plano redentivo de Deus. No verso 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós recebemos a bênção e todas as bênçãos no plano espiritual. Mas eu quero que você entenda como foi que esse processo ocorreu. Por que nós recebemos todas essas bênçãos no plano espiritual? É porque no plano espiritual a vida do homem havia falido. Lá no Éden, quando Adão ele foi enredado pela serpente, Adão e Eva, e comeram do fruto, que a Bíblia disse que eles não, que o próprio Deus disse a Adão que ele não deveria comer, porque se ele comesse, certamente ele morreria. E eu quero lembrar que Deus colocou Adão e Eva no jardim e deu a Adão a capacidade e o poder para dominar todas as coisas, para que Adão pudesse de fato estabelecer as coisas na terra, né? Mas havia uma comunhão no plano espiritual, havia uma ligação celestial, havia uma comunhão plena entre Deus e o homem. Mas isso foi cortado, queridos. Essa relação, ela foi cortada. O homem no plano espiritual morreu. Entenda isso. A Bíblia diz que nós estávamos mortos por causa de delitos e pecados. Então, havia um corte. Havia uma separação entre nós e Deus por conta dos nossos pecados. O homem, ele passou a partir do pecado a não ter mais plena comunhão com Deus. Então, Jesus, ele, quando veio reconciliar a nossa vida com Deus, a Bíblia diz que ele nos deu uma nova vida, Valmir. Nós somos vivificados em espírito por meio da obra de Jesus.
a reconciliação. Jesus foi o grande pivô dessa reconciliação. Ele é o intermediador dessa relação. Uma relação que estava em conflito por causa do pecado. A minha relação com o Pai em espírito havia sido cancelada por causa do pecado. Então, Cristo Jesus, nós vamos ver que muitos vultos da Bíblia, Moisés, todos os profetas, Samuel, todos os grandes homens de Deus, os reis, eles recebiam a unção de Deus, a inspiração de Deus, comunicavam a vontade de Deus, mas não era o Espírito habitando neles, era o Espírito se manifestando por meio deles. Porque havia uma quebra, uma ruptura por causa do pecado. Então, em espírito, nós estávamos mortos. O acesso às coisas espirituais estava quebrado por causa do pecado do homem. Jesus veio reconciliar todas essas coisas. E você vai ver lá em Lucas 10:19 que ele diz: eis que eu vos dei autoridades nos céus e na terra. Ou seja, nas regiões celestiais havia sido tomada a autoridade, o homem não tinha autoridade, ele estava sobre o domínio das trevas, mas agora ele diz que Jesus nos reconciliou e devolveu a nós a autoridade nas regiões celestiais. E aqui o texto, confirmando a própria palavra de Jesus, diz que nós recebemos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então nós entendemos aqui que aquilo que havia sido quebrado nas regiões celestiais, por causa do pecado, o domínio, a autoridade que havia sido perdida pelo homem, tudo isso foi nos dado de volta por meio do sacrifício do amado. Aquilo que Jesus fez foi resgatar para mim, para você, toda a autoridade que nós tínhamos em Adão e que foi perdida, mas agora nas regiões celestiais. Nós estamos debaixo da bênção de Deus, nós estamos agora unidos a Deus, um livre acesso temos ao Pai, comunhão plena nós temos com Ele de novo, fomos religados por meio de Jesus Cristo. E nas regiões celestiais temos autoridade para pisar na cabeça da serpente, para não estarmos mais debaixo do domínio das trevas. Compreendeu aqui, queridos? Então, o Deus Todo-Poderoso, e aqui, quando Paulo escreve aos irmãos de Efésios falando sobre aquilo que Deus fez por nós, por meio de Jesus, nos dando de novo o poder nas regiões celestiais, o domínio nas regiões celestiais, ele diz assim, Paulo escreve dizendo: bendito seja o Senhor. Está aqui louvando a Deus, Valmir, porque Deus, ele no seu plano eterno, já estava escrito, determinado e preparado para que nesse tempo, em Jesus, nós pudéssemos receber de volta todas as bênçãos nas regiões celestiais. Todo o domínio, toda a autoridade. E autoridade para andar segundo os filhos, como herdeiros de Deus, não mais como criaturas de Deus, mas como filhos reconciliados e religados ao Pai por meio do sacrifício de Jesus. Está compreendendo aí, querido? Se você não estiver compreendendo, é só você entrar aí e dizer: pastor, me explica um pouco mais, tá bom? A gente vai ter toda a paciência para poder explicar para você. Mas vamos lá. No verso 4 ele diz: porque Deus nos escolheu nele. Vou repetir. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Poxa vida, o mundo não havia nem sido criado, eu já tinha sido escolhido por ele, ó Valmir. Antes mesmo do mundo ser criado, querido. Antes mesmo dessa história começar a ser escrita. Antes mesmo de observar que Deus criou a temporalidade, quando ele disse no princípio criou. Ou seja, Deus começou a estabelecer tempo a partir daquilo que ele criou ali. É o princípio. O princípio é a temporalidade. O tempo foi criado antes da criação. Então, no princípio, ou seja, lá no início de tudo, quando Deus criou as coisas, antes desse processo, Deus já tinha escolhido você. Antes de criar todas as coisas, Deus já havia escolhido você para estar nele. Então, uma coisa é certa, queridos. Se antes mesmo de ele criar todas as coisas, ele sabia qual era todo o processo, e na soberania de Deus, queridos, eu quero dizer para vocês que a queda do homem não foi nenhuma surpresa para Deus, tá bom?
Quando Adão caiu, Deus não disse, nossa, e agora, o que é que eu vou fazer? Tenho que pensar num plano B. Não. Antes da criação do mundo, Deus já tinha todo o processo, todo o seu plano para a nossa vida em eternidade. Todo ele, desde antes dele mesmo criar todas as coisas. Veja só, nós vamos estudar e nós vamos aprofundar aqui, você vai entender muito claro o que isso significa. Então ele diz, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para. Agora esse para vai dizer quais eram as intenções de Deus quando ele criou o homem. Para que ele criou o homem? Ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E o que é ser santo? Alguém separado. E o que é alguém irrepreensível? É alguém que não está sob domínio do pecado. O que foi que Jesus fez? Ele nos separou. E o que é que Jesus disse para nós, Valmir? Ele disse, santificai-vos no Senhor. Por quê? Porque foi para isso que nós fomos criados. Para estarmos diante de Deus. Mas não é estar de qualquer jeito, querido. Ele diz santificado. Separados. Está entendendo, querido? Deus não quer dividir você com ninguém. Ele quer que você se separe do mundo para Ele mesmo. É tanto que Ele vai selar você. Por exemplo, eu não vou comparar você a uma mercadoria, mas você já percebeu quando você vai no supermercado, cada item que você pega tem um selo que identifica aquele produto, que tem um código, e você vai olhar e aquele produto é identificado por um selo? Queridos, Deus se agradou em separar você e eu como um item importante dessa história. E todos nós somos selados por Jesus. Fomos selados para viver plena vida com Deus. Até porque ele diz que nas regiões celestiais nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então o homem que havia perdido a autoridade, que nas regiões celestiais havia havido uma ruptura entre Deus e o homem, um conflito, Deus intermediou esse conflito e através de Jesus nós somos reconciliados com Deus para termos plena vida com Ele. Recebemos autoridade para dominar nas regiões celestiais, para não sermos mais dominados pelos potestades e principados que atuam nas regiões celestiais. Portanto, era necessário que nas regiões celestiais o homem recebesse autoridade para que nós pudéssemos estar firmes para quando o nosso adversário, que atua nas regiões celestiais, viesse contra nós, nós permanecermos de pé. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, como devemos resistir o nosso inimigo, eu recomendo que você vá um pouco mais à frente depois e leia Efésios capítulo 6, tá bom? Mas, continuando aqui, ele diz: Deus escolheu antes da criação para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que a vontade de Deus é uma só e Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o desejo de Deus ainda hoje e o plano de Deus original desde o princípio, nada mudou. O desejo de Deus é que você seja alguém santo e irrepreensível na sua presença. O que é ser alguém irrepreensível na sua presença, pastor? É alguém que é capaz de entrar na presença dele para ter comunhão e não é reprovado. E o que é que reprova o homem? Para que ele não possa entrar na presença de Deus. O pecado foi assim desde o princípio. Mas Jesus venceu por nós naquela cruz. Nos reconciliou, nos deu autoridade nas regiões celestiais para não sermos mais dominados por Satanás e nem sermos mais enredados no nosso coração pelo pecado, a fim de sermos escravos do pecado. Não somos mais. Pode adorar a Deus, você é livre, querido. Jesus pagou um grande preço para livrar você do mal, para livrar você das garras do inimigo. Então, queridos, a vontade de Deus é que o homem esteja em sua presença. Desde o princípio foi assim. E é isso que a Bíblia trata.
da reconciliação do homem para que ele esteja diante de Deus de maneira santa e irrepreensível. No final, quando tudo se consumar, queridos, seremos transformados e esse corpo mortal se revestirá de imortalidade e esse corpo falível se revestirá de infalibilidade para vivermos plenos, assim como no princípio foi, assim como foi em Adão, restauração plena para a minha vida e para a sua. Ainda não provamos tudo, querido. É como Paulo dizia, conhecemos em parte, né? Já sabemos em parte o que somos, mas ainda não sabemos o que haveremos de ser. Porque ainda não sabemos o que é ter uma vida irrepreensível e santa. Mas eu digo para você que desde o princípio Deus trabalha para que essas coisas aconteçam. E a chave para que todo o plano de Deus seja executado está em uma pessoa só. Não está em Moisés, não está em Adão, não está em Davi, não está em Zacarias, não está em Jeremias, nem em Isaías, não está em Paulo, não está em Pedro, não está em ninguém a não ser Jesus. Entendeu, querido? Verso 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Veja só. Rapaz, é lindo esse negócio aqui. Preste atenção. Valmir, eu quero até um cafezinho. Olha só aqui, querido. Preste atenção. Não perca o raciocínio, não. Olha. Em amor nos predestinou. Queridos, o homem caiu. E Deus disse: em Jesus eu vou restaurar o homem, para que ele seja santo, irrepreensível, para que ele domine nas regiões celestiais, para que ele não seja mais dominado. Mas, queridos, como eu disse, Deus não foi pego em nenhum momento sequer, Deus foi pego de surpresa a respeito da história do homem. Deus não teve que improvisar um plano B. Mas aquele que criou antes de todas as coisas e já sabia da queda do homem, também em amor. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Deus. Em amor, Deus já tinha preparado para você e para mim, querido, um destino. O que é predestinar? Pré significa antes. Um destino previamente planejado por Deus em amor. Ele caiu, mas por causa do meu amor, um destino para ele eu já estou preparando. Será que nós temos noção do tamanho do amor desse Deus por nós? Não é à toa que João 3,16 diz: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém pode fazer isso. Só Jesus, e por causa do amor. Um amor manifestado por mim, antes mesmo de eu ser criado. Tipo assim, Deus em toda a sua soberania já sabia da queda do homem, Valmir. Mas em amor, ele diz: eu vou criar um caminho para trazer eles de volta. Isso é redenção, querido. Redenção. Deus nos perdoou. E o plano de Deus é nos trazer de volta para Ele. Para quê, queridos? Para termos plena comunhão, para vivermos em santidade, de maneira que não sejamos reprovados em Sua presença.
Olha só que coisa profunda, querido. Em amor, antes mesmo do homem ser criado, Deus já tinha todo o plano traçado. O homem cairia, mas predestinou, antecipadamente. Deus nos deu um destino, e o destino que Ele nos deu foi para sermos adotados por meio de Jesus. Em Jesus somos adotados como filhos. Então, veja só, querido. Por causa do seu amor, Ele preparou um destino, antes mesmo de criar você e me criar, para que eu e você fôssemos alcançados por meio de Jesus. E por meio dele, sermos adotados como filhos. João, capítulo 1, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz: Ele veio para os que eram seus, mas eles não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu a eles o poder, a saber, aqueles que creram. Deu o poder de serem feitos filhos, adotados como filhos, eleitos como filhos de Deus. E desde o princípio, por causa do seu amor, Deus já proveu um destino para a nossa vida. Deus já proveu o nosso resgate. Ele já sabia da nossa queda, mas Ele já tinha um plano. E queridos, o inferno não sabia dos seus planos. Não. O diabo pensou que matar Jesus seria findar algum resgate, mas foi por meio da morte de Jesus e da sua ressurreição que nós recebemos nele todo o poder de não estarmos mais sujeitos na morte, mas para sermos reconciliados nele e ressurretos com ele. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele veio como único, mas ele não voltou sozinho. Ele veio como único, viveu como filho de Deus, mas morreu para ser o primeiro de muitos irmãos. Todos nós fomos adotados, reconciliados, recebemos filiação em Deus por causa de quem? Jesus. Para que você entenda, o texto diz: em amor, por causa do amor com que Ele amou a nossa vida, Ele nos deu um destino, Ele preparou um destino antecipadamente para nos resgatar. E a Bíblia diz que Ele fez isso tudo antes mesmo de criar todas as coisas. Então, sinta-se amado por esse Deus. Sinta-se privilegiado por Jesus ter sacrificado a sua vida em seu favor. Mas olha, no versículo 6 diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, na qual nos deu gratuitamente no amado. Então, graça, nós sabemos que é um benefício que recebemos sem termos mérito por aquele benefício. Mas recebemos gratuitamente por meio do amado. Quem é o amado, querido? Jesus. O que é receber gratuitamente? É não ter pago nenhum preço sequer, não termos investido nada de nós para ser salvo. Tudo foi o Pai e o Filho e o Espírito Santo trabalhando para nos resgatar. E mesmo imerecedores, pecadores, miseráveis, necessitados dessa glória,
Ele nos amou profundamente ao ponto de enviar Jesus para cumprir nele, gratuitamente, para nós, nos dando salvação, vida eterna, nos reconciliando, fazendo de nós filhos, nos dando poder nas regiões celestiais, nos fazendo andar acima de principados e potestades, vivenciando uma vida de santidade para ter comunhão plena com Ele, porque desde o princípio é isso que Deus queria. Homens santos e irrepreensíveis. Mas olha, queridos, presta atenção aqui em nome de Jesus. Veja só. Eita glória! Chegou até nós de graça, mas não foi grátis. A salvação teve um preço altíssimo. E o preço era o preço do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. E nós vamos falar a respeito do sangue, para você entender a importância do sangue de Jesus. E por que o sangue de Jesus é o responsável pela purificação dos nossos pecados. Veja só. Versículo 7 diz o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue. Compreende? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, recebemos um favor de Deus que não merecíamos. Qual foi o favor? A purificação dos nossos pecados. E qual foi o instrumento que Deus usou para purificar o pecado do homem? O seu sangue. Mas o sangue tem um porquê. Nós temos que entender qual era a ideia do sangue. Por que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados? Se você puder aí, querido, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Por favor, faça isso. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus 9, 22. Vou ler para você. Diz assim: de fato, conforme a lei, amém? Quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele diz: quase todas as coisas são purificadas com sangue. Naquele tempo, o sangue dos animais purificava os pecados do homem. Mas eram sacrifícios que continuamente tinham que ser feitos. Então, o sangue de animais não poderia purificar plenamente o homem. Mas Deus proveu para si um cordeiro, fazendo um sacrifício perfeito. E hoje não é necessário que se faça mais sacrifício, porque o que havia de mais perfeito no céu, o Filho, foi sacrificado em nosso lugar. Esse é o sacrifício perfeito, segundo o qual a palavra diz que não é necessário que se façam mais sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi realizado, que foi o sacrifício de Jesus. Então, o sangue de animais poderiam purificar quase tudo, mas e o que é que ele não poderia purificar plenamente? A vida do homem para a salvação. Mas Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, pagou o preço pelos nossos pecados, lavou a nossa vida com seu sangue e nos purificou. O texto diz e cita que, conforme a lei, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, para que a gente entenda
o que está escrito, porque ele relata que isso é algo que Deus estabeleceu na sua lei. Então nós queremos dar para você base, para que você entenda onde estava escrito, né, como estava escrito e qual era o propósito de Deus. Veja, Levítico capítulo 5, versículo 9. Levítico capítulo 5, versículo 9 vai dizer o seguinte: em seguida aspergia ao lado do altar. E essa era a função do sacerdote. Aqui relatando como o sacerdote deveria fazer o sacrifício. Então ele diz: em seguida aspergirá ao lado do altar o sangue da oferta, o cordeiro, a pomba, né, o bezerro, aquilo que estava sendo sacrificado, o sangue desse animal. Então ele diz: olha, deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. E esse sacrifício para cancelar a culpa do pecado. Ou seja, para que o pecado seja perdoado, é necessário que seja derramado o sangue. Então, é por isso que o autor aos Hebreus diz: sem o derramar do sangue, fazendo uma referência ao que era descrito na lei. Ele diz: sem o derramamento do sangue não é possível redimir o homem do pecado. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue para nos purificar dos pecados. Não havia outra forma. Essa foi a forma que Deus estabeleceu desde o princípio, na sua aliança, dizendo: quando o sangue for derramado, os pecados poderão ser perdoados. Levítico 17, versículo 11, vai dizer o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Essa carne não sobrevive sem o sangue. Para que essa carne, ela tenha vida, é necessário o sangue correr nas veias, circular pelo nosso corpo. É ele o elemento que dá vida ao homem. Então Jesus fez do seu sangue o elemento que nos deu vida, meu querido. Jesus derramou seu sangue para nos dar vida, e é por isso que nós somos vivificados. Mas olha só, este sangue tenho dado para cumprir o ritual da expiação. Ou seja, o que é a expiação? O que é o ritual da expiação? É a substituição do meu pecado por uma manifestação, por uma obra que foi feita para mim, para o meu resgate, para substituir o meu pecado e para me libertar. Foi isso que aconteceu. O sangue de Jesus nos purificou dos nossos pecados. Ele diz mais: pelas vossas vidas, pois o sangue que faz é pelo sangue que se faz a expiação pela vida. Então, queridos, através do sangue de Jesus, a expiação foi feita. O homem foi reconciliado, religado a Deus. Os seus pecados foram perdoados. A dívida foi paga e o homem foi religado ao Pai por meio de Jesus, que nos redimiu. Jesus é a nossa redenção. Mas olha, no versículo 8 ele diz: ao qual derramou sobre nós toda sabedoria e entendimento. Queridos, Jesus não só derramou o sangue para nos purificar, mas derramou sobre nós sabedoria e entendimento. Ele nos fez entender todo o seu propósito. E uma vez entendendo, recebendo dele entendimento, consciência dessa nova vida, eu preciso me esforçar, querido, para viver a melhor vida que eu posso viver. Olha só, versículo 9, ele diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade. Jesus, certa vez, falando para os seus discípulos, ele disse: olha,
ninguém conhece o Pai senão o Filho. Não, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aqueles a quem o Filho deseja revelar. Jesus foi revelado pelo Pai, e Jesus é o único que pode revelar o Pai ao homem. Jesus é a revelação da glória, é a expressão exata de quem Deus é. Por isso, quem vê Jesus vê o Pai. As obras de Jesus são as mesmas. A missão de Jesus é a mesma. O propósito de Jesus é o mesmo. E qual é o propósito? Nos resgatar, redenção, reconciliação, nos dar filiação, autoridade nas regiões celestiais, nos fazer santos e irrepreensíveis para termos comunhão plena, para receber toda a glória do Pai. Amados, nele temos redenção por meio do sangue, o sangue que vivifica, o sangue que purifica a nossa vida do pecado, o sangue que dá vida à nossa carne, o elemento de Deus para dar vida é o sangue de Jesus. E olha, verso 9, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Valmir, chegou o tempo, o Filho foi manifesto ao mundo. Então chegou ao tempo e tudo aquilo que a palavra dizia que aconteceria por meio dele aconteceu. E tudo aquilo que foi revelado que aconteceria em Jesus aconteceu. E todas as profecias messiânicas se cumpriram. E aí, querido, Jesus reconciliou, mas ele enviou o Consolador, aquele que estaria conosco até que ele venha, porque ele vai findar todo esse processo. Começa em Jesus, ele é a revelação de Deus e ele é quem vai findar todas as coisas. Tu percebeu aí a grandeza do poder de Jesus? Olha só, queridos. O mistério da sua vontade foi revelado em Jesus. Ele é a revelação da glória do Pai. É interessante que aqueles que esperavam Jesus não compreenderam, gente. Jesus, o enviado de Deus, veio. E aqueles que guardavam a lei, na ânsia, na expectativa da revelação desse Jesus, não entenderam qual era a missão de Jesus. Desde o princípio, eles pensavam que iam ser redimidos do cativeiro, da prisão e do mal que assolava a terra. Mas aqui, Jesus foi revelado não apenas para nos dar um reino terreno, mas um reino celestial. No 10, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. É por isso que quando Jesus tinha tanta consciência da sua missão, que quando ele orava, ele dizia, seja feito na terra o que é feito no céu. É porque o governo estabelecido por meio de Jesus é o céu influenciando a terra. E a terra manifestando a glória ao céu. É o céu manifestando o seu amor à terra. E a terra dando a Deus uma resposta. Santidade. Vida irrepreensível. A melhor vida que eu posso viver. Então entende? Por que céus e terra estão alinhadas ao plano de Deus? É porque a terra foi destruída pelo pecado. Mas tantas vezes Deus fez manifestar o seu amor ao homem. E tantas vezes Deus deu provas e deixou promessas para que nós buscássemos a Ele, para Ele restaurar a nossa vida aqui na terra, para fazermos na nossa vida aqui uma vida
que não se dissocia do que é vivenciado no céu. Mas é porque a gente olha muito para a terra, muito para as coisas aqui, a gente é muito imediatista, quer tudo que essa terra tem, mas a Bíblia o tempo todo recomendando, olha para as coisas do alto. Queridos, o próprio Jesus falando, não tire eles da terra, mas preserve eles do mal. Nós sabemos que nós não temos outra pátria que não seja a pátria celeste. Estamos aqui, irmãos, como peregrinos de passagem. Mas enquanto estivermos aqui, queridos, preservados do mal estamos. Mas enquanto estivermos aqui, queridos, estamos na presença de Deus, fazendo essa terra entender quem é Jesus. Porque os céus já manifestam a glória do Pai. Agora a terra também vai manifestar por meio de mim e de você. E Jesus disse, pregue um evangelho, fale do meu amor para as pessoas. Tudo isso é a manifestação de Deus aqui na terra, querido. Então, em Jesus, Ele fez convergir todas as coisas no céu e na terra. Ou seja aqui como é lá. Haja uma conexão. É a terra se manifestando em gratidão. É o homem dizendo, sou grato, Pai. É o homem andando em obediência às bênçãos do céu correndo atrás dele. Tu está pensando o quê? Ligação, céu e terra, homem e Deus. Temos um adversário, um inimigo, mas o Senhor Jesus já pagou o preço, nos deu autoridade, agora precisamos nos posicionar nesse Jesus. Queridos, e dependemos de uma pessoa, e de uma única e exclusiva pessoa, e essa pessoa é Jesus. Tudo converge nele, vai em direção a Ele, a sua obra, o seu poder e quem Ele é. Amados, no versículo 11 ele diz, nele fomos também escolhidos. Nele fomos escolhidos. Ou seja, se não fosse por Ele, ninguém poderia ser escolhido, porque o preço não tinha sido pago. Mas só podemos ser escolhidos nele, porque nele o sacrifício perfeito foi feito. E nós, os que cremos, fomos feitos filhos, como diz a palavra de João capítulo 1. Queridos, olha só, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus é soberano. A vontade dele é quem determinou todas essas coisas. Agora entenda uma coisa, o Deus que diz que todas as coisas foram feitas debaixo da sua vontade, da sua soberania, ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Ele mesmo criou planos e ele disse, ele predeterminou esses planos a nosso respeito. E é interessante que a gente fica tentando adivinhar a vontade do Pai. Queridos, a gente tenta adivinhar o que é que Deus pensa, mas a Bíblia tem todas as informações, a revelação total do que o Pai deseja. E sobre o que você pensa a respeito de Deus, será que Deus me ama? Que Deus me ama? Será que Deus me quer? Será que Deus... Ei, querido, Ele diz para você, eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito. E não são pensamentos de mal. São bons pensamentos. Aí ele diz, eu desejo dar para você aquilo que vocês desejam. Eu quero dar a vocês o fim que vocês desejam. Afinal de contas, o homem, ele deseja algo que traga felicidade, que o complete, que o torne pleno. E só Jesus pode fazer isso. Só Deus pode fazer de você pleno. Querido, não é o dinheiro que vai fazer você pleno. Não é as pessoas ou alguém que vai fazer você pleno. Não. Só Jesus pode fazer você pleno. É tanto que a Bíblia diz, ó, seu pai pode lhe abandonar, sua mãe pode deixar você.
que são as pessoas que mais amam a nossa vida. Pode seu pai te deixar, pode sua mãe te deixar. Eu não vou abandonar você. Eu não vou deixar você sozinho. Embora todos eles abandonem você, mas eu não vou fazer isso. Então eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu preciso do meu pai, eu preciso da minha mãe, mas eu não posso ficar sem Jesus. Não posso ficar sem Deus. E se eles que me amam me abandonarem por algum motivo, eu tenho uma certeza, eu não vou estar só. Nunca. Porque o Senhor não me abandona. E não abandona você também. Mas vamos lá. Então ele diz, nele fomos escolhidos, desde o princípio Deus tinha o seu plano, ele diz, tem sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, desde o princípio, a vontade de Deus era que o homem fosse santo, irrepreensível. Desde o princípio, queridos, Deus tinha um plano pré-determinado para resgatar o homem. Nós já havíamos sido escolhidos por Ele, escolhidos para viver uma vida salva, uma vida que a morte não pudesse nos tocar. Mas, queridos, Jesus pagou o preço da morte, e a morte hoje ela passou a ser só um detalhe. Nós ainda vamos dizer, onde é que está o teu aguilhão, morte? Cadê a tua coroa? Onde é que está a tua vitória, morte? Queridos, existe uma promessa de que nós triunfaremos sobre a morte. Eu e você. E somos, em Cristo, capacitados para viver vida plena. Tu está pensando, querido, que nós vamos ter que esperar a vinda de Jesus para viver plenitude? Não. Ele disse, eu vou dar vida a vocês em abundância. Ele diz aqui, olha, ele reconciliou com tudo. Ele diz, olha, ele fez convergir todas as coisas em Cristo, celestiais e terrenas. Vida com Deus começa aqui. Fomos salvos em Cristo para viver essa vida. Lá no versículo 12 ele diz assim, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Queridos, você é a recompensa que Deus deseja, meu Pai eterno. Você é a recompensa que glorifica o Pai. Tudo foi pensando em mim e você. Jesus é aquele que vai executar todo o plano, tudo converge nele. Mas desde o princípio, como o texto diz aqui, por causa do amor, ele antecipadamente já tinha um plano para nos resgatar. E sabe para quê? Para que nós fôssemos o motivo dessa glória. Você ainda vai se perguntar se Deus te ama? Porque tem gente que tem dúvida. Será que Deus me ama? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus não esqueceu de mim? Queridos, Ele se lembrava de você antes de criar o mundo. Se você tinha dúvida, é só porque você não conhece essa palavra. Mas quando você tiver contato nessa palavra, o texto diz que em Jesus, sangue para purificar nossa vida, mas sabedoria e entendimento sendo derramados sobre você. Eu estou declarando entendimento chegando à sua vida, sabedoria sendo revelada em você e através de você, conhecimento de Deus para fazer você influência nessa terra. Eu estou declarando o poder de Deus derramado para que você nas regiões celestiais possua tudo aquilo que Deus te entregou. Eu estou dizendo que dons espirituais serão derramados sobre a tua vida para a aperfeiçoação de você, a fim de que você seja santo e irrepreensível na presença de Deus, a fim de que você seja um instrumento para a glorificação do Pai, porque você é a coroa da criação.
Verso 13 diz: quando vocês ouviram e creram, aleluia, e a fé vem pelo ouvir. Quando vocês ouviram e creram em quem? Na oração do profeta, daquele que estava não sei o quê, do irmão que vai para... Não, ele diz, quando vocês creram na palavra. E eu não estou desprezando o profeta não, viu? Entenda isso, o mover profético é essencial para a igreja. Deus exorta, Deus corrige, Deus edifica, e o dom profético é maravilhoso. E nós temos que possuir e amar o dom da profecia. Paulo diz, olha, eu queria que todos vocês profetizassem. Eu queria mesmo que vocês todos fossem inspirados de maneira poderosa por Deus. Sensíveis ao Espírito, para receber direções de Deus. Eu quero que vocês vivam isso. Mas olha, querido, o que ele diz é que vocês ouviram a palavra e por isso creram. Eu não criei por causa da profecia, eu criei por causa da palavra. A profecia é acréscimo de Deus para quem crê. E se você não crê, não vai receber também. Agora é para quem crê. É por isso, queridos, que a própria palavra diz que não pense o homem que vai receber qualquer coisa de Deus se ele não crê no seu coração. Então, se você não crê nos dons, meu filho, me perdoe, mas daqui a pouco, por causa da banalização dos dons, é que você não crê? Tudo bem. Mas entenda que isso é para você, é para a igreja. Isso é para glorificar o nome do Pai, para a edificação do corpo de Cristo. E eu não posso dizer que não quero. Muito pelo contrário, eu quero e quero com todas as minhas forças, dentro do que a palavra diz. Então, ele diz, quando vocês ouviram e creram, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, você foi salvo pela palavra também, você creu e foi salvo, vocês foram selados. É meu, carimbei, está aqui. É um registro. Nós que vivemos no sertão, né? E nós conhecemos muito bem como é que o homem sertanejo ele vive, né? A gente sabe que um homem que tem um grande rebanho de gado, ele faz uma marca. E ele aplica aquela marca naquele gado. E aonde aquele gado tiver, alguém vê aquela marca e diz, é do fulano de tal. O que é a marca? É um selo. Que determina o quê? Que aquilo é propriedade de alguém. Ei, querido, o Espírito Santo te selou e você é propriedade de alguém. Você é propriedade exclusiva de Deus. Selado. Você tem uma marca que identifica o seu dono e o seu dono é Jesus. Aleluia! Deus é bom. Diz mais, vocês foram selados em Cristo. Mas ele diz como foi que a gente foi selado em Cristo. Não foi com a marca não. Assim, pega e coloca na brasa, esquenta e vai lá, encosta na carne e aí nós fomos marcados. Eu quero dizer para você que você não foi marcado na carne, você foi marcado no Espírito. E é o Espírito que selou você e que identifica você enquanto filho de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Estou ouvindo aqui muitos améns de muitos lares que estão aqui ligados, dizendo amém. Verso 14, para finalizar, ele diz, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da sua herança até a sua redenção. Sabe o que é que o Espírito Santo faz na sua vida, queridos? Ele garante que a sua redenção não vai ser roubada. O Espírito Santo está aqui, sabe para quê? Para convencer você dos seus pecados. Porque o que separa você de Deus não é o seu pecado. Então o Espírito Santo está dizendo, opa, não é o caminho. O Espírito Santo vai tratar de garantir a sua salvação.
Assim como Jesus garantiu que nenhum dos que o Pai o deu se perderão, o Espírito Santo está agindo em nós, nos selou para garantir que nós seremos salvos para a eternidade. Ele é a garantia da sua herança. Sabe o que acontece? Você é filho, você tem direitos. E você vai herdar o que é seu. E o Espírito Santo garante isso. E quando ele fala na sua redenção, ele vai falar na redenção plena e total. E qual é a redenção plena e total? É a redenção do homem em todos os níveis, para que ele seja o que Deus criou no princípio para que ele fosse: santo e irrepreensível. E tudo isso foi feito para que você, que pertence a Deus, seja o motivo dessa glória. Eita, meu Pai. Eu estou finalizando por aqui, viu, querido? Mas antes eu quero orar por você. Deus Supremo, poderoso, magnífico, recebemos todas essas coisas em Ti, Pai. Pai, como esse amor nos envolveu, Senhor. Que amor extraordinário, Senhor. Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar a nossa vida sem merecermos, Deus, esse amor. Capaz de se sacrificar. Capaz de pagar um preço tão alto, Senhor. Deus, é lendo esse texto que nós entendemos que o Senhor é aquele que tira do pó o desvalido para fazer ele se assentar entre os príncipes do seu povo. Pai, fomos resgatados do lixo mesmo para assumirmos uma posição de reinado, Senhor. Que amor tão poderoso, Senhor. Que amor extraordinário. Como fomos amados, como fomos cuidados desde o princípio, Senhor. Quando estávamos destinados à morte eterna, o Senhor já havia predestinado, o Senhor já havia previamente determinado um destino para nossas vidas, um resgate, um resgatador. E através de Jesus, aquele que é a revelação, aquele que foi revelado aos homens para destruir as obras do diabo, para nos reconciliar, para cumprir uma missão de resgate. Por causa dele, nós estamos aqui hoje. Estamos aqui para te agradecer. Queremos, Deus, que os céus recebam a manifestação dessa gratidão em louvor. Te adoramos, Pai. Que as nossas famílias sejam todas elas guardadas e protegidas pela Tua mão poderosa. Que sejamos, meu Deus, verdadeiramente uma grande resposta a esse mundo, porque fomos resgatados e agora somos convidados à proclamação daquele que salva. Muito obrigado, Pai. Amém. Deus abençoe sua vida, meu querido, em no nome de Jesus.